E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma miniaturazinha que o Hikaru Nakamura jogou contra o Alireza Firouzja no Gambito Leonhardt. E depois a gente vai aproveitar para ensinar esse Gambito que é poderosíssimo, inclusive um dos melhores jogadores do mundo que está aí jogando no Candidatos foi vítima dele em apenas 20 lances. Então, vamos lá. Nakamura começa com o peão E4 e o Alireza joga D5, que é a defesa escandinava. Eu gosto que o Stockfish não tem papas na língua, né? Se fosse no chess.com, ele estaria aí dizendo que é um lance de livro. Mas aqui o computador não gosta nem um pouco da escandinava, apesar de ser uma abertura como qualquer outra. Brancas capturam o peão e tá aí o motivo do computador não gostar. Pretas agora tem que retomar, expondo a dama. E o jogador de brancas pode ganhar tempo nessa dama negra. Então o cavalo em C3 ganha um tempo na dama, que vai para a casa de A5, onde teoricamente ela não vai ser mais incomodada por algum tempo, por isso que ela geralmente vem para cá. A ideia para o jogador de brancas para ganhar um tempo na dama é algo como peão D4, depois bispo em D2 e depois mexe o cavalo para você poder expulsar a dama dali. Com algo como cavalo em F6, bispo em D2, C6 e cavalo em E4 para poder capturar o cavalo dobrando peões e a dama teria que voltar ou lá para a casa de C7, B6 ou para a casa de D8 e o jogador de brancas poderia então capturar esse cavalo dobrando peões e a posição tá legal para as brancas. No entanto, o Nakamura joga um lance aqui que eu adoro. Esse lance é muito legal e muito interessante, é o lance B4. E o objetivo do lance é gambitar o peão para colocar a dama numa posição super desconfortável, onde as brancas vão ganhar mais tempos em cima dela. Então, dama toma B4, torre B1, já temos imediatamente a compensação. Agora a nossa torre está na coluna semi-aberta, temos duas peças jogando com tempo na dama, e o adversário tem dificuldade de desenvolver esse bispo sem pendurar o peão de B7. Não tem uma casa boa para você colocar a dama onde ela não possa perder tempo a partir daqui. Então, o Alireza joga a dama em D6. No entanto, essa casa pode ser incomodada no futuro. Então, por exemplo, algo como o cavalo em B5 vai poder ser jogado no futuro e essa dama está taticamente um pouco exposta. Nakamura segue jogando D4, né, ganhando o centro do tabuleiro. E o Alireza Firouzja, muito preocupado com as muitas táticas e armadilhas que existem nessa posição por ter a dama exposta, joga um lance que você não vai acreditar, mas não é tão ruim. Ele joga a dama de volta lá para a casa de D8, porque agora ele elimina qualquer complicação tática e a justificativa do lance é basicamente, olha, você gambitou um peão, eu não gambitei nada. Então, se você não conseguir ganhar o jogo na abertura, eu vou ganhar por simples vantagem material. Se eu não cair em nenhuma armadilha, a posição tá boa para mim, certo? Certo? A realidade é que não muito, né? Porque depois de bispo em C4, brancas têm 1, 2, 3, 4 peças participando do jogo e um peão no centro, e o jogador de pretas absolutamente nada. Não tem nada desenvolvido, tá tudo na casa inicial. Aí o Alireza joga cavalo em F6, começa a desenvolver, cavalo em F3 e E6. E agora a posição tá com uma estrutura mais ou menos de defesa francesa que deu errado. É uma variante Rubinstein ali que não deu muito certo para o jogador de pretas porque tá muito atrasado em desenvolvimento. Temos o roque, bispo em E7 e o jogador de brancas já parte para o ataque, cavalo em E5. E o objetivo do jogador de brancas é aproveitar que esse peão de E6 tira espaço das negras na ala da dama, impede que o bispo se envolva aqui na ala da dama para lançar um ataque com esse cavalo, com esse bispo, com a dama. Talvez, por exemplo, algo como dama em F3 e dama G3 para ameaçar o rei que está exposto. F4, passa a torre para frente do rei. O ataque para as brancas, de maneira geral, se joga sozinho. Pretas fazem o roque e temos torre em E1 apoiando aqui o cavalo, preparando talvez um levantamento de torre no futuro. Tudo tranquilo até que o Firouzja comete um erro, que é inevitável nesse tipo de posição. Dá uma olhada para a posição aqui para o jogador de pretas. O que é que pretas podem ou devem jogar aqui? Alguns dos lances mais naturais não são legais. Tipo, você pode pensar B6 para franquetar o bispo, né? Só que aí dama em F3. Então, por exemplo, se B6 for jogado, o simples dama em F3 aqui já dá uma vantagem expressiva para o jogador de brancas. Ao mesmo tempo, você poderia pensar, vou só desenvolver cavalo em D7, mas aí por onde o bispo joga, né? Cavalo em C6, só que aí você dobra peões e a posição não fica legal. E o Alireza, ele joga um lance que
é muito natural nesse tipo de estrutura. Ele joga C5 para tentar romper o centro e pegar um pouquinho de espaço ali na ala da dama, para poder de fato depois avançar esses peões aqui e fazer alguma coisa. O problema do C5 é que ele propõe uma abertura na posição. E aqui a gente entra num princípio muito interessante, que é o princípio do desenvolvimento, tá? Você tem que pensar a abertura como uma corrida. Os dois jogadores estão mobilizando seus exércitos para a guerra. E quem tiver mais exércitos mobilizados estará pronto para a guerra. E o que é que marca o início da guerra? É a abertura do centro. Porque no momento que o centro se romper, o jogador de brancas possui um cavalo pronto para atacar, um bispo pronto para atacar, as duas torres jogando, a dama jogando e o cavalo jogando. E o jogador de pretas praticamente não tem nada participando ativamente do jogo. Então, o Nakamura propõe a abertura da posição, não capturando o peão que daria um pouco de espaço para as negras, mas ele avança e ele quer capturar esse peão de E6 e abrir a coluna E, que é por onde ele vai ter a maior atividade que for possível. E toma D5, cavalo toma D5 e temos tanto a coluna D aberta quanto a coluna E aberta, e esse centro totalmente aberto e uma posição dominante como essa em termos de desenvolvimento pede por táticas. Praticamente qualquer coisa que você jogar aqui para o jogador de pretas vai resultar em algum tipo de perda material. Mesmo que você troque tudo aqui, por exemplo, cavalo toma D5, depois de bispo toma D5, a gente tem pressão em cima do peão de B7, pressão em cima do peão de F7, e não tá fácil de jogar aqui para pretas, nem um pouco. O Alireza joga um lance que aparentemente não tem problema, ele joga bispo em E6, e é um lance ok, né? Dá para ver o porquê que ele jogou esse lance. Só que aqui o Nakamura joga um lance espetacular. Pause o vídeo e tente encontrar por conta própria. Então Nakamura encontra o lance cavalo por F7. Um lance incrível que aproveita da enorme pressão que pretas têm ao longo da coluna E. Qual que é a ideia? O lance vem com tempo, porque o cavalo está ameaçando a dama. Então você tem que ou mover a dama ou tomar o cavalo. Lógica dita que você vai tomar o cavalo. Só que se você capturar de bispo, agora o cavalo e a torre ameaçam o bispo juntos. E depois de cavalo por bispo, com cheque, o jogador de brancas pode seguir simplificando e nós vamos a um final onde brancas tem uma peça inteirinha a mais. Porque no final da linha cai o bispo ali na casa de F7 e o par de bispos das negras caiu e o jogador de brancas tem uma peça menor a mais em um final. E no nível de jogo desses caras, uma peça é mais do que o suficiente para você converter totalmente a posição. Ao mesmo tempo, se você tomar de torre, vai cair aqui o bispo da casa de E6 por conta da pressão na coluna E, porque o Nakamura rompeu o centro no momento certo e depois a gente ainda tem pressão no bispo. E se você tomar de rei? Né? O que acontece se você tomar de rei defendendo o bispo? Aqui nós temos uma sequência belíssima, linda, linda. E o legal é que os dois lances, se você fizer uma análise no chess.com, uma revisão da partida, os dois vão dar brilhante. Tanto cavalo por F7, quanto torre por E6. E agora esse rei vai ser forçado a caminhar para frente e se colocar num cheque descoberto de bispo. O cavalo se move com o tempo no rei, depois de cavalo toma em F6. Rei toma cavalo, dama em F3 e o rei tem que caminhar para frente. Ele adoraria retornar, mas não é possível. Ele precisa caminhar para frente, seja aqui para a casa de G6, seja para a casa de E5, esse rei está pronto para levar um checkmate. Digamos que ele tivesse jogado rei em G6, certo? Aqui a posição é mate em 5. Depois de dama cheque, torre em F5 cobrindo o cheque, dama em E6 cheque, rei em H5, dama toma torre aqui ainda... também funciona, né? O computador estava sugerindo outro lance, estava sugerindo bispo em E2, mas dama toma torre dá na mesma. Bispo G5, bispo em F7, G6, dama em H3, bispo em H4 e G4, um belo checkmate. Pode parecer uma sequência muito longa, né? Mas todos os lances são relativamente naturais e em uma posição assim de blitz, jogando contra um dos melhores jogadores do mundo, certamente esse mate ocorreria. Se o rei caminha para o centro, nós temos dama G3 cheque, rei D4 e bispo em B2. E aqui o único lance para o rei negro é ou vir para a casa de E4
ao ponto que dama em E5 é checkmate, ou capturar o bispo, né, ao ponto que dama em B3 também é checkmate, e o Alireza Firouzja cai para um dos gambitos mais confusos aí, para um dos gambitos mais difíceis de enfrentar do xadrez. Se até aqui você tá gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal e deixar o like, me ajuda muito, porque aí o YouTube entende que você tá gostando e espalha esse vídeo para outras pessoas. Se você quiser me apoiar também, vire membro do canal, os membros têm acesso a conteúdo exclusivo, beleza? Inclusive, hoje mais tarde vai sair um vídeo para os membros, tá beleza? Então agora, vamos falar de outras linhas desse gambito que é tão interessante. Porque esse gambito, ele não é somente cheio de armadilhas, como vocês acabaram de ver, ele te dá uma posição muito ativa, mesmo que o adversário não caia em nenhuma armadilha e jogue da maneira mais sólida que for possível. A ideia geral é que o oponente é meio forçado a aceitar o gambito, né? Se ele recusa, o lance B4 é simplesmente um lance muito bom. Por quê? Digamos que ele jogue dama em B6. Agora, o jogador de brancas pode simplesmente utilizar desse peão de B4 no futuro para ganhar tempo e ganhar espaço na ala da dama. Então, ó, cavalinho F3 é um lance natural de desenvolvimento. E como ele não tomou o peão da primeira vez, espera-se que ele não vá tomar da segunda, mas se ele tomar, você vai prosseguir como nós vimos. Depois de cavalinho F6, por exemplo, você pode jogar o A3 para você poder desenvolver o bispo aqui para a casa de B2. Então você pode jogar coisas como D4, né, bispo em C4, A3 e bispo em B2. E você aproveita dessa estrutura de ala da dama para fazer o seu fianqueto. E basicamente você desenvolve com o tempo nessa dama. Se o oponente aceita, a gente tem duas vertentes. A primeira a gente acabou de ver, que é com torre em B1. E o objetivo do torre B1 é dificultar o desenvolvimento do bispo. E geralmente você vai jogar com muita tranquilidade. Dama vai para casa de D6, você joga D4, aí bispo em C4, né? E aqui, se a gente for pelos lances mais comuns, você vai jogar como Nakamura. C6 aqui, você pode jogar cavalo em F3, bispo em C4, roque, depois você coloca um cavalo em E5 e você joga de maneira geral com muita tranquilidade no seu desenvolvimento, tá certo? Agora, e se a dama dele for para outra casa? Outra casa que é super comum é a dama voltar aqui para a casa de A5. E agora o jogador de brancas pode continuar ganhando tempos na dama negra. Torre em B5 ganha tempo na dama, mas mais importante, coloca ela numa posição muito desconfortável. Porque agora essa dama vai voltar aqui para a casa de A6, é a única casa na qual ela não vai ser perdida. Então a torre, na realidade, tem uma ameaça de ataque descoberto, porque o bispo está na cara da dama. No momento não tem nenhum lance que ganha material, né? A gente adoraria jogar a torre e toma qualquer coisa, só que a dama cobre qualquer lance de torre. Se você volta a torre, né, sei lá, para B3, por exemplo, a dama vai encontrar segurança. Então a gente deixa essa carta na manga para depois. Cavalo em F3, um lance natural aqui. E o lance mais comum é o lance C6, tentando chutar a torre daqui. Mas o mais interessante é que porque o cavalo e o bispo estão cobrindo a casa, a gente pode simplesmente jogar D4. E se ele tomar a torre, bispo por B5 ganha a dama do nosso adversário. Você pode até fazer a contagem material e perceber que nós entregamos um peão, uma torre e um bispo pela dama. Então, o material não está tão desigual assim. Só que a posição é vastamente superior por outras razões. Por exemplo, o cavalo já está ameaçando o duplo. Então o adversário vai ter que desenvolver o cavalo do canto só para não perder material. E a posição é simplesmente muito melhor para as brancas, que já tem tudo desenvolvido, enquanto o jogador de pretas vai ter que jogar correr no centro, estão com todas as peças na casa inicial e estão sem dama, né? Então, teoricamente, o material está igual, só que é muito mais fácil você coordenar uma dama do que coordenar 9 pontos de material em peças menores sem ter nada desenvolvido. O engine dá 5 pontos de vantagem para as brancas aqui, mas não se ateiam à avaliação do engine, né? É mais sobre a facilidade de jogar a posição e sobre a verdade concreta aqui, né? Essa posição já foi jogada 10, 15 vezes, né? Porque geralmente o jogador de pretas abandona depois de perder a dama. Então aqui a gente tem 80 jogos e depois de cavalo em A6 a gente tem 11, né? Porque os outros 70 abandonaram. Mas as 11 pessoas que continuaram jogando aqui de pretas, todas perderam, porque a posição é simplesmente muito superior para as brancas. Se o oponente depois não captura a torre, outra ideia muito comum é ele jogar bispo em D7. Por quê? Porque agora peão toma é uma ameaça genuína, porque depois de bispo toma, nós teríamos aí o bispo capturando, fora que não viria com cheque.
Só que interessante é que ele desprotege a casa de B7. Então agora você pode voltar a torre, dama em A5 ameaçando o cavalo e temos torre toma B7. Pendurando o cavalo com cheque, porque se o oponente toma o cavalo, bispo em D2 vem com tempo na dama, e essa dama ou será perdida ou brancas tem uma iniciativa de ataque muito forte. Então digamos que ele vá com a dama para casa de A3. Brancas tem um lance aqui espetacular, que é o lance dama em B1, ameaçando capturar o cavalo e, bem, ganhar muito material com infiltração letal de dama. O único lance que defende é dama em D6, só que depois de bispo em B4 ameaçando a dama em D5, por exemplo, e bispo em C5, o adversário não tem como seguir defendendo aqui a infiltração, que vai vir com muita força. O cavalo, como você pode notar, não tem casas e a posição novamente é vastamente superior para o jogador de brancas aqui, que vai infiltrar de torre, né? Então digamos, vamos pelo lance do engine F6. Aqui agora o computador nem quer capturar de cara o cavalo, né? Apesar de que capturar o cavalo certamente leva a uma vitória e o adversário vai ter que jogar aqui um rei F7 e depois, por exemplo, você vai querer alinhar o bispo aqui nessa casa no futuro. Mas bispo em D3, roque. E dá pra ver o porquê que a posição é tão fácil de jogar de brancas, né? O peão de D não pode se mover sem o bispo cair, inclusive aí com ameaça de checkmate, dependendo da situação. Então, essa daqui é a linha caso o adversário joga a dama para casa de A5. Outra ideia que é bem popular, ao invés de dama em A5, é o oponente jogar a dama lá para casa de H4. Só que cavalo em F3 ganha um tempo na dama, dama então vai para casa de H5 e o mesmo torre B5 que funcionava lá funciona aqui. Aí agora dama em H6 e D4 com tempo na dama, né? Então, por exemplo, D4 aqui com tempo na dama, ameaçando a dama que tem que se mover agora talvez para casa de G6 e você pode ver o porquê que a posição não é fácil de jogar de pretas, né? Ó, essa dama se moveu quantas vezes? Branca já tem 2 cavalos desenvolvidos, um peão no centro, torre jogando e o adversário não tem nada. E cavalinho 5 ainda vem com tempo na dama, depois bispo em C4, vem com tempo no peão de F7. E a posição tem 4 pontos de vantagem para as brancas em troca de um simples peão, tá? Tem uma outra linha que eu gosto bastante, mas essa daqui é um pouco pior, eu vou admitir. Torre B1 é o lance principal, toda vez que foi jogado em partida de mestre foi o torre B1, mas tem uma linha com cavalo em B6, e o objetivo é que ameaça o peão de C7 com cheque. Aqui, o lance para as pretas é defender com dama em A5, só que brancas tem um lance muito legal, que é o lance bispo em C4, ameaçando F7, mas gerando também uma ameaça de ganhar essa dama. Por quê? Se o oponente jogar o simples C6 chutando o cavalo aqui, nós temos dama em H5 e o bispo por F7, né? E o objetivo é bispo por F7, rei toma e dama em H5 vai ganhar a dama. Porque esse rei não tem nenhuma casa a qual o cavalo não possa sair com cheque. Então, por exemplo, o rei caminha para cá, cavalo cheque e a gente ganha a dama. E essa é tipo a armadilha do míssil balístico intercontinental, só que ela é a armadilha do gambito Leonhardt. O único lance que não perde a dama é se ele andar o rei aqui para casa de F6. Só que depois de bispo em B2, a realidade é que esse rei está muito mais próximo de tomar um checkmate, né? E5, dama toma cheque e o rei está no centro do tabuleiro. É bem facinho do seu oponente simplesmente perder o jogo aqui. Tudo bem? Por conta desse rei aqui no centro do tabuleiro. Só que, mesmo que o oponente não caia aqui, né? Então, por exemplo, bispo por F7, dama cheque e... outra linha que eu esqueci de falar. Se G6 o cavalo se move para cá com cheque, você ganha a dama da mesma maneira. E nessa linha, se o oponente não cair e ele seguir desenvolvendo, você ainda tem uma vantagem bem grande de desenvolvimento. Só que essa linha é um pouco dependente da armadilha para dar certo. Por isso que eu não recomendo tanto, né? Se o oponente jogar algo como cavalo em C6, você ainda pode tentar uma graça, né? Eu gosto de dama em H5, ameaçando o checkmate, né? Peão em G6 é um lance tranquilo para o jogador de pretas defender do checkmate. Dama em F3 ameaça de novo, cavalo em F6 defende mais uma vez e dama em F4 ameaçando o duplo na casa de C7, forçando algo como rei D8. E você pode argumentar que você tem compensação suficiente pelo peão, porque o adversário vai jogar com o rei no centro e aqui você tem complicações táticas o suficiente para poder, de alguma maneira, forçar uma vitória aí com um único erro do seu adversário, né? Porque ele está jogando com o rei no centro, suas peças têm muito mais atividade. Aqui, por exemplo, eu gosto bastante simplesmente de cavalo em F3 e roque, ou de bispo em B2, cavalo em F3 e roque. O jogador de brancas tem um pouco de compensação. Só que se o oponente jogar bem,
Ele vai jogar aqui, por exemplo, o E6, né, digamos. E agora matou qualquer ideia de dama em H5, matou qualquer ideia de sacrifício em F7. Você vai ter que seguir algo como bispo em B2. E depois de C6 você volta o cavalo, né? Então, bispo em B2, C6 você volta o cavalo. E de qualquer forma, 3 peças desenvolvidas pelo peão e a dama no canto é compensação suficiente, só que é melhor a gente jogar com aquela linha do torre B1, tudo bem? A minha recomendação é, se for um jogo para se divertir, cavalo em B5. Se for um jogo sério, torre em B1. E não vai falar assim, eu não vou jogar isso em jogo sério não, porque você acabou de ver o Nakamura vencer um dos melhores jogadores do mundo com esse gambito, então ele é um gambito forte, tudo bem? O computador dá igualdade completa para as brancas nessa posição. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve no canal se você aprendeu algo de novo. Um abraço e até a próxima.